dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, uma escola bíblica à distância, uma escola bíblica remota, porque ela é feita com uma gravação. Nós estamos acostumados com aquela escola presencial, mas que nesses tempos de pandemia, nesses tempos de distanciamento social, ela está sendo feita por esse recurso. E graças a Deus nós temos esse recurso dos vídeos, das gravações, dos cultos online, que nos permitem, mesmo à distância, estarmos todos conectados com os irmãos e conectados com a igreja. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, no seu primeiro trimestre, e o tema são as doutrinas cristãs, a partir dos escritos de apóstolo Paulo. A lição de hoje, a lição número 8, ela chama-se Cristo, presente de Deus para o mundo. E os textos baseados em 1 João 4, 10, 1 João 2, 2 e 2 Coríntios 5, 18 e 19. O tema da nossa aula de hoje, das doutrinas, é a doutrina da propiciação. Mas, José, o que é propiciação? A palavra propiciação não é uma palavra muito comum que a gente geralmente lê na Bíblia. Nós lemos várias palavras e tornam comum, algumas elas são bem repetitivas. Mas a palavra propiciação, ela vai ocorrer poucas vezes na Bíblia. E mesmo ocorrendo poucas vezes, ela é de grande importância. Para os irmãos terem uma ideia, no Novo Testamento ela só aparece 4 vezes. Ela vai ser usada pelo apóstolo João nas suas cartas, como eu já falei, 1 João 2, 1 João 4, e vai aparecer uma vez no livro de Romanos e uma vez no livro de Hebreus. Apenas nesses 4 versículos do Novo Testamento aparece a palavra propiciação. Existe uma outra ocorrência de uma palavra bem semelhante, mas que tem um significado que nós até já vimos, que é o propiciatório. A palavra propiciatório, que vem de propiciação, é o verbo propiciação, e propiciatório é um substantivo, quer dizer, é um lugar. Como nós vimos na lição 6, propiciatório é o nome daquela tampa da arca da aliança, onde era respingado o sangue do cordeiro. Era a tampa da arca propiciatório. E propiciação, ela é um verbo que vem dessa palavra aí. Apesar de pouco parecer no Novo Testamento, é uma palavra muito rica. É uma palavra que ela destaca mais um aspecto importante da salvação. Muitas palavras descrevem a salvação como nós vimos naquele diamante, né? Algumas palavras ela refere-se ao tema do pecado, que é o perdão. Outras palavras ela refere-se à ação que acontece com o pecador, que no caso é redenção, justificação, remissão, entre outras. A palavra propiciação, ela aborda um outro problema. A palavra propiciação, ela refere-se ao problema do pecado, não em relação ao homem, mas ela aborda o problema do pecado em relação à justiça de Deus, em relação ao caráter de Deus. Ela tem a ver com o caráter de Deus. Vamos então conhecer essa palavra? Vamos saber o que ela significa? E aí vamos começar primeiramente vendo qual é a origem da palavra propiciação. Da onde ela veio? Da onde surgiu essa palavra? E para tanto, a gente vai voltar um pouco na história. Vai falar um pouco dos gregos. Por quê? Embora tenha sido traduzida do grego, que era chamado em grego ilasterion, embora tenha traduzido essa palavra do grego, e portanto essa palavra seja uma expressão da cultura grega, o seu significado no Novo Testamento ela é diferente do seu significado do original grego. E qual o significado dela no original grego? O que ela queria dizer naquela época? O que quer dizer ilastério? Para isso a gente tem que conhecer um pouco da cultura grega. Quero falar da religião grega. A religião grega era politeísta.
Isso é, adoravam vários deuses. Eles possuíam vários deuses, um panteão imenso de vários deuses. Apolo, Zeus, Minerva, Júpiter, vários. E apesar desses deuses serem imortais, apesar deles terem muito poderes, os deuses gregos, eles tinham uma característica deles possuírem característica e comportamento bem semelhante a nós, seres humanos. Sim, eles eram imortais, eles eram alguns com bastante poder, porém eles tinham algumas atitudes e alguns comportamentos semelhantes a nós. Então, por exemplo, na literatura grega, que fala dos deuses, nós temos a maldade, nós temos bondade, nós temos deuses egoístas, nós temos deuses com força, outro com algumas fraquezas morais inclusive. Nós temos a questão da vingança, nós temos a questão do amor e ódio nos deuses. E outras características humanas estavam presentes, inclusive até em escala amplificada, porque se eles odiassem, odiavam muito, e se amassem, amavam tanto a ponto de fazer traição. Então, essa é uma das características dos deuses gregos. E os gregos dessa época, então, eles vão praticar rituais, pois acreditavam que desses rituais, dependia a sorte deles. Dos rituais dependia a sorte dos seres humanos. Por quê? Já que esse Deus era um Deus que poderia ser raivoso, então ele precisava ser aplacado a raiva dele com algum tipo de oferta, com algum tipo de sacrifício ou com algum tipo de ritual. E havia na religião grega um altar de sacrifícios onde eram oferecidos animais, eram oferecidos vegetais, como flores, como alimentos, eram oferecidos objetos, eram oferecidos flores, era oferecido mel. Então, dependendo da divindade, era oferecido alguma coisa para essa divindade. E esses sacrifícios, eles tinham um caráter festivo. E daí essa palavra sacrifício, ela vem dessas festividades. Eram festas que eram oferecidas. E aí vai aparecer a palavra hilasterion, propiciação. Por quê? Era aquilo que se poderia ser oferecido aos deuses. Aquilo que era oferecido aos deuses era a propiciação. Muitas vezes para aplacar a sua ira, conseguir um favor, atender um desejo, comprar a amizade do Deus, comprar a boa vontade desse Deus, porque eles poderiam punir qualquer um que lhe desagradasse. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma oferta para esse Deus que vai me acompanhar na viagem e vai me proteger, ou esse Deus, ele não vai permitir que aconteça, não aconteça, ou até, se eu vou passar por uma terra que pertence a ele, vou fazer uma oferta para agradá-lo. Então, quando alguém pensava ter desagradado o Deus protetor da sua cidade, da sua família, ou de uma situação qualquer, procurava-se algo para aplacar sua vingança e torná-lo favorável a ele. Isso aí era propiciação. A propiciação era um sacrifício, ou uma dádiva, ou uma penitência, enfim, era um presente que era dado a esse Deus para conquistá-lo, para conseguir a amizade dele. E aí eu pergunto a vocês, será que nos dias de hoje nós temos práticas religiosas assim, que procuram agradar os deuses? Não os mesmos deuses, mas outros. Será que existem práticas, oferendas, ofertas que é dado para aplacar ou para pedir um favor a ele? Será que alguém relaciona essa prática com o Senhor Deus Altíssimo? Será que na igreja hoje está acontecendo isso? Será que muitos cristãos usam do jejum, usam do louvor, ou usam até mesmo do dízimo para agradar a Deus ou para conseguir um favor dele? É um caso que nós temos que pensar. É um caso que nós temos que raciocinar. Porque fazemos essas coisas práticas por amor, por medo ou por interesse. Eu louvo o Senhor, eu entrego o meu dízimo por amor, por medo,
ou por interesse? O que me motiva a servir a Deus? A gente viu que a motivação desses gregos era agradá-lo, era desviar o furor deles. E nós? O que nos motiva? Eu quero deixar essas questões para que a gente reflita. E, na verdade, isso aí pode ser um tema de uma outra aula, de um outro encontro, sobre o que motiva para fazer as coisas para Deus. A ideia bíblica da propiciação, portanto, é bem diferente da grega. A palavra grega permanece a mesma, hilastéria, porém apresenta um aspecto no Novo Testamento bem diferente. No cristianismo, essa ideia de propiciação é completamente diferente. E aí nós temos que abordar um tema também bem conhecido, mas acho que pouco entendido por muita gente, que é a questão da ira de Deus. A ira de Deus, sim. O que é a ira de Deus? Mas José, Deus se ira? A resposta é sim. A ira é uma palavra recorrente na Bíblia. Só no Velho Testamento há mais de 20 palavras diferentes usadas para descrever a ira de Deus. Várias palavras. E essas palavras aparecem em muitos versículos. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, a palavra ira aparece em 20 versículos. Só no livro de Deuteronômio. Por exemplo, Deuteronômio 9. Nós vamos ler esse texto. Versículos 7, 8 e 22. Só para exemplificar como essa palavra aparece. Deuteronômio 9, 7 diz o seguinte: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor, o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Versículo 8. Pois em Horebe, tanto provocaste a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Versículo 22. Diz o seguinte: também em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Então, não repararam que só nesse versículo, no capítulo 9, eu li 3 versículos de frase. Aparece também no Novo Testamento, muitas vezes em referência ao Velho, mas também aparece, um total menor, de 45 vezes. No Evangelho de João 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê que Deus fala do amor sem limites ao mundo. Deus amou o mundo, mas também nos lembra da separação que haverá dos fiéis rebeldes. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Então alguém perecerá, longe de Deus. João 3,36, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, nos diz o seguinte: João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Note no verbo permanece. Verbo permanecer. Ele é usado aqui e pode nos esclarecer agora a natureza da ira de Deus. A natureza da ira de Deus, ela não é uma explosão de raiva, não é uma explosão de ódio, como muitas vezes nós temos. Mas a ira de Deus, ela vem do caráter justo de Deus e não de um caráter ruim. Ela vem do caráter de Deus, que é justo, que é santo, que é um caráter da santidade. Deus sempre odeia e odiou o pecado. Deus sempre detesta a iniquidade, porque ela é satânica. Ela vem do inimigo, Satanás. E a ira de Deus, ela vai permanecer sobre isto.
Então a ira de Deus, ela não é sobre as pessoas, mas é sobre o pecado, sobre a iniquidade, é sobre o mal. É por isso que permanece a ira de Deus. Em Romanos 1,18, nós temos um texto bem interessante que diz o seguinte, Romanos 1,18. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos entender a diferença? Então a ira de Deus não é sobre as pessoas. A ira de Deus, ela se revela contra a impiedade e a perversão dos homens. Portanto, a gente observa que a ira de Deus vem do caráter justo de Deus e não tem um caráter ruim. Os antigos procuravam, por meio de uma propiciação, mudar a atitude do seu Deus, lá na Grécia Antiga. Então eles faziam uma oferta para agradar e mudar a atitude desse Deus. Mas nós não podemos oferecer coisa alguma a Deus para mudar sua atitude, para mudar seu caráter em relação ao pecado, em relação ao pecador. Deus sempre odiou e sempre há de repudiar o pecado, porque Deus é santo. E a gente encontra essa santidade de Deus em vários textos. Eu quero ler, por exemplo, o livro de Salmo, Salmo 99. Diz o seguinte: Salmo 99, de 1 a 3, e o versículo 5 e o versículo 9. Salmo 99. Reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Versículo 5. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. E o versículo 9. Aliás, versículo 5. Exultai-vos, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Versículo 5. E agora o versículo 9. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Portanto, Deus repudia o pecado porque Ele é santo. Por isso que acontece a ira de Deus, porque a ira de Deus ela é contra não o ser humano, mas é contra a iniquidade que muitas vezes o ser humano pratica. Porque ele não pode conviver com a iniquidade, porque Ele é santo. E aí nós passamos para a propiciação feita por Deus. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia apresenta um aspecto novo e diferente da palavra propiciação. Nunca lemos na palavra de Deus de algo que Deus precisa fazer ou que um homem precisa fazer para pagar para Deus que lhe seja propício. Não existe nenhum texto na Bíblia, algo que as pessoas façam para Deus, para que Deus se agrade dela, para que Deus lhes abençoe. Pelo contrário, vemos que apesar de odiar o pecado, Deus ama e sempre amou o pecador. Por causa desse fato, a Bíblia diz que Deus fez propiciação por nós. Deus fez propiciação por nós. E aí nós vamos para o nosso texto da nossa lição de hoje, que é João, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Note bem, a iniciativa e a obra e a oferta não é do ser humano, mas a iniciativa, a obra e a oferta, elas vieram de Deus. Deus é que fez a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, de 1 e 2, que também é o nosso texto áureo da lição de hoje, 1 João 2, 1 e 2, diz o seguinte: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Olha que maravilha, irmãos. Note bem, esses versículos mostram essa verdade. Não é simplesmente um sacrifício, mas Ele mesmo, Jesus Cristo, é a própria propiciação pelos nossos pecados. Como vimos na lição 6, o nome da tampa da arca era chamado propiciatório. E ali, o mais perfeito ato da expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era aonde acontecia a propiciação, em que o sacerdote chegava uma vez por ano e o sangue era derramado, o sangue era salpicado, o sangue era aspergido em cima dessa tampa e com isso ofertava-se a Deus para que sua ira afastasse do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, o sangue de animais sacrificados, portanto, livrava todo aquele povo judeu, da condenação do pecado. O propiciatório, essa tampa, foi simbolizado pela cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença, a cruz não tem prazo de validade. Olha que maravilha! No propiciatório, no tempo antigo, em cima da arca, uma vez por ano o sacerdote tinha que repetir aquela mesma atitude. Imagine, milhares de anos fazendo isso, milhares de anos pedindo perdão. A tampa da arca, ela ficava salpicada e no ano seguinte ela tinha que ser aspergida de novo. Mas a cruz de Cristo não. É o nosso propiciatório. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado ali. E aquele sangue foi derramado uma vez só, para sempre, porque o Cordeiro era perfeito. No propiciatório, no dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, que é o chamado Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje, que é o chamado Dia do Perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. E hoje, em Cristo, o véu do templo rasgou-se. E nós temos acesso a esse nome, que é sobre todo nome. Portanto, Jesus é a nossa propiciação. Ele é o nosso resgate. Deus ofereceu o seu Filho por nós. E aí nós falamos da obra de Cristo. Concluindo então, meus queridos, vamos meditar na obra de Cristo a partir de uma parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano, que aparece em Lucas 18, a partir do versículo 9 ao versículo 14. Vamos ler esse texto? Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que essa parábola pode nos ensinar sobre esse assunto da propiciação? No versículo 13, a gente observa que o publicano falou: ó Senhor, sê propício a mim. Olha a palavra aí, mais uma vez aparecendo. Propício, propiciação. O que ele deseja? Tá? Ele precisava do perdão. Ele precisava do favor de Deus. Já o fariseu achou que não precisava de nada, porque ele era um cara bom, porque ele fazia seus ritos, e na verdade ele dizia: ó, eu faço isso, faço aquilo outro, é Deus que me deve, Deus é que deve para mim, porque eu faço tudo, eu dou o dízimo, eu faço minhas ofertas, eu não sou como os outros, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu não sou como os demais homens. Então, Senhor, o Senhor que me deve, tá? O fariseu quer dizer isso. Já o publicano sabia que não era bom, sabia que ele não tinha nada de bom, e só teria o perdão como propiciação. Na verdade, o publicano dizia: eu devo a Deus, eu devo a Deus. E ele pedia ao Senhor: sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Jesus define sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem. Ele aproxima, Jesus aproxima essas duas partes afastadas. E ele mostra 2 tipos de pessoas. Uma que acha que não precisa de perdão de Deus, que Deus deve estar contente com ela. Ah, Deus está contente comigo, eu faço tudo, Ele que ele me deve abençoar. Outra que sabe que precisa e pede o favor de Deus. E aí? Nós estamos mais para que tipo de pessoa? Será que com as nossas atitudes a gente está dizendo: ó Senhor, eu sou bom demais, o Senhor me abençoe? Ou outro: Senhor, eu não mereço nada, e eu agradeço por sua bênção, pelo seu amor para comigo. A propiciação, então, é um ato de misericórdia de Deus. E o publicano, ele reconheceu isso. 1 João 1 e 2, que nós já lemos, 1 João 1 e 2, diz: o que era desde o princípio e que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos e contemplamos, e nossas mãos apalpam com respeito à verbo da vida, que a vida se manifestou entre nós e vos anunciamos, e por isso nós temos a vida eterna. Jesus, então, é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, ele foi chamado por João também como o meu advogado, junto ao Pai. O publicano, como nós, não podíamos pagar o nosso débito. Jesus o pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados e pagou com sua vida. E aí nós temos uma coisa muito interessante. Se a gente está devendo uma conta, a gente vai e paga. O débito foi quitado. Não se paga um débito 2 vezes. Jesus pagou uma vez só. Então não vai pagar 2 vezes. Não existe outra forma de pagar, porque o débito já foi quitado. Em 1 João 4,10, texto que nós lemos também, diz: e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a gente observa aqui
que o Filho Jesus é presente dado pelo próprio Pai. Não temos nós que oferecer nada à salvação. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. E a morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. E Romanos 5,8, nós já estamos concluindo, nos diz o seguinte, Romanos 5,8. Em que o texto nos fala, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Por isso, diferentemente dos gregos, que os homens tinham que fazer uma oferta para uma propiciação para Deus agradar, Deus, no cristianismo, é que fez a propiciação por nós. Ele mesmo pagou o preço. Ele mesmo enviou seu Filho como presente para nós, por amor. Portanto, meus queridos, Deus deseja manter um bom relacionamento conosco e para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande presente de Deus à humanidade. Em segundo lugar, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Não preciso pedir perdão de novo para a minha salvação. E terceiro e último ponto, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos. Isto é pela fé, como diz Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, igual do fariseu, para que ninguém se glorie. Portanto, o Senhor Jesus é a nossa propiciação. Amém? Que tenhamos a todos uma boa semana, que tenhamos a todos um bom domingo. Espero que os irmãos tenham entendido a lição. Uma palavra difícil, como eu falei, uma palavra pouco usual no nosso vocabulário, mas uma palavra muito rica. E ela fala sobre aquilo que Deus fez para a nossa salvação. Estaremos dando continuidade na próxima lição das doutrinas cristãs. E na próxima semana, nós teremos uma lição muito interessante. Nós vamos tratar de uma outra doutrina. Agora, não uma referência à salvação, mas vamos falar da igreja. Doutrina da igreja. O que é a igreja? A gente vê hoje em dia uma multiplicação de igrejas. Nós temos igrejas de todo tipo. Mas qual é a igreja que o Senhor fundou? O que o Senhor Jesus quer falar quando Ele criou a igreja? Qual é o objetivo de Deus ao criar a igreja? Então não perca a nossa próxima lição, que nós trataremos desse assunto, a doutrina da igreja. Muito obrigado por tudo. Continuo aguardando os irmãos que quiserem dar um retorno para uma pergunta, para uma dúvida, para um esclarecimento, para uma crítica ou uma sugestão. Muito obrigado por tudo. Tenha todos um domingo abençoado. Tchau.